Oi, turma. Do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca, no texto A Arte de Ouvir. A maioria das pessoas ouve, mas não escuta. Mário da Silva Brito. É essencial a um relacionamento saudável o desenvolvimento da habilidade de ouvir o outro. Se somente falamos, o diálogo na família fica comprometido. Haverá conversa, mas não diálogo. Ouvir permite-nos conhecer o que vai pela mente e pelo coração dos que convivem conosco. Procure sempre que possível responder às perguntas dos filhos. Comunique-se com eles, mostre que você sempre estará pronto para ouvi-los. Jamais diga a eles que não tem tempo, que está cansado, que tem outras coisas mais importantes a fazer. Converse com eles, dê-lhes atenção, ainda que não possa fazer isso por muito tempo. Quando ouvimos com interesse, demonstramos que eles têm espaço em nossa vida. É considerável o número de pessoas que se queixam de não ser ouvidas dentro do lar, de não ser consideradas sequer notadas. Muitos filhos dizem: meus pais não sabem que eu existo. Érico Veríssimo escreveu com muita razão que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Não há maior agressão emocional ao próximo do que a nossa frieza, e não estar disposto a ouvir é ferir de morte a relação familiar. Há muitas pessoas virgens de ouvido, diriam os poetas. Como poderíamos desenvolver a habilidade de ser um bom ouvinte? Seguem duas sugestões importantes. Tenha interesse pela pessoa que fala. Escutar é muito mais do que simplesmente ouvir o outro. Os ouvidos registram o som, mas somente escutamos com a alma. Esse fenômeno ocorre apenas quando temos interesse pelo que a pessoa nos diz. O outro percebe quando estamos verdadeiramente interessados no que ele nos fala. Por vezes, somente ouvimos, não aprendemos. Estamos apenas de corpo presente. Nossos pensamentos estão bem longe das palavras que o familiar nos transmite. É desolador perceber quando isso acontece. Não interrompa. Por vezes temos o péssimo hábito de interromper a fala de quem nos dirige a palavra. Não deixamos que ele conclua o raciocínio. Exponha suas ideias e sentimentos, frustrando a comunicação. Quando interrompemos, demonstramos que não temos interesse no que a pessoa tem a nos dizer. O que, convenhamos, é extremamente desagradável. Temos o ímpeto de antecipar conclusões, encurtar a conversa com nossas ideias pré-concebidas. Quando assim procedemos, teremos captado apenas alguns fragmentos do discurso, o que nos impedirá de conhecer o que a pessoa de fato quer comunicar. Não é incomum também que o familiar, em certas ocasiões, esteja apenas querendo desabafar. Ele não quer saber a nossa opinião. Não quer conselhos, quer apenas a atenção. Homens são hábeis solucionadores de problemas, querem resolver tudo. Foram educados assim. No entanto, nem sempre as mulheres querem alguém que lhes resolva alguma dificuldade. Desejam apenas que alguém as escute, que as compreenda, e só. Elas não querem palavras, anseiam por aquilo que Gonzaguinha cantou. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. As mulheres adoram conversar sobre assuntos mais afetivos, pelo que não se interessam por temas cotidianos do marido, como trabalho, política, esportes, economia, carros, computador. É por isso que o homem gosta das rodas de amigos, porque estes lhe dão a devida atenção. Vale então o conselho dado por Pastorino às mulheres. Todo homem é vaidoso e sente-se penetrar no céu quando está falando e vê alguém prestar-lhe atenção. Por isso, enquanto expõe suas ideias, permaneça ou calado ou apoiando o que diz, ou mesmo por vezes levantando alguma objeção para entusiasmá-lo, ainda mais a defesa de seu ponto de vista. Saber ouvir é uma ferramenta de contato, fortalece a intimidade do casal. Esta somente surge quando há um processo de comunicação construtiva entre os familiares. E nesse processo, saber falar e saber ouvir são virtudes essenciais. Pesquisas demonstram que os
com alto grau de intimidade apresenta uma probabilidade 62% maior de ter um casamento feliz. Quer mais? Aí eu volto a defender a tese de que para você ter essa conversa de ideais, objetivos, metas, eles precisam ser afins, porque aí se fala a mesma língua. As pessoas vão estar entrosadas naquilo que elas pretendem chegar ou naquilo que elas chegaram e conquistaram. A alegria é em dose dupla, é o marido e a mulher junto. Agora, por exemplo, se a mulher não dirige, não entende de trânsito, não entende de funcionamento de carro, o homem vai falar detalhes de um parafuso, de uma parte do carro que não está funcionando e que ele precisa consertar e que ele precisa de dinheiro, que ele tem que fazer uma reserva para resolver esse problema do carro, e a mulher está com um vazamento no telhado da casa. Para a mulher, o mais importante é resolver o vazamento, porque aquilo ali está estragando os móveis da casa, aquilo ali está prejudicando, né, a saúde das pessoas, com umidade, com mofo, ruim, porque você não tem onde dormir, a sua cama tem que sair do lugar, você tem que colocar balde. Então, aquela inconveniência do vazamento num telhado. E o homem preocupado com aquela peça que precisa ser trocada, porque senão aquilo também pode causar um acidente no trânsito, ou aquilo pode causar danos em outros tipos de engrenagem do carro, a coisa pode ficar pior, o gasto ser maior. Quando os dois estão pensando de forma diferente, com objetivos diferentes, vai ser muito difícil esse entrosamento. Um não vai querer dar o ouvido para o outro. Os dois ganham salário e os dois precisam focar naquilo que é mais importante. Para cada um a importância é diferente. Então é difícil chegar num comum acordo. Ele não vai querer ceder de deixar o carro na garagem e andar de ônibus enquanto conserta o telhado. Ela não vai querer consertar o carro enquanto ela fica com os baldes dentro de casa. Então, se não houver o mínimo de diálogo e entendimento em meio termo, o casal entra em briga, em conflito e até separação em razão de uma situação como essa. Para você ouvir o problema do outro, você tem que estar bem. Aí você ouve, você até colabora e ajuda, é solícito ao outro. Eu tive o desprazer, eu acho que é essa palavra que eu posso usar, de pegar pessoas onde eu financeiramente estava estável, mas peguei pessoas com um financeiro completamente oposto do meu. Pessoas que saíram de casamentos destruídos e sem perspectiva. Alguns depressivos, outros desnorteados, imaturos. E aí, por eu ter uma estabilidade, eu não queria conviver com uma pessoa que não tinha estabilidade, mesmo gostando dela. Então, para que a gente pudesse ter um meio termo, eu fui além das possibilidades de um relacionamento saudável. Eu acabei manipulando, eu acabei administrando a minha vida e a vida das pessoas. E com isso eu acabei sendo rude, acabei sendo autoritária, acabei sendo aquela pessoa que pega tudo para ela e não dou espaço para o outro fazer nada. Então eu pego alguém que está quebrado financeiramente, eu quero que ele se reconstrua o quanto antes, para que a gente possa falar a mesma língua. Então eu sempre fui por esse caminho. Se a partir do momento que eu pego uma pessoa para construir um relacionamento e eu já vejo desde o início de que existe uma discrepância entre o financeiro, ou entre a moral, ou entre a cultura, já dali a gente já tem que perceber que por melhor que a pessoa seja, porque os quatro relacionamentos que eu peguei, inclusive o meu casamento, meu marido, o Simpo, né? Todos eles eram pessoas assim que, como amigos, cada qual na sua casa, vivendo a sua situação, eram maravilhosos. Mas para conviver junto, não. Eu quero comprar uma pizza, por exemplo. A pessoa virava para mim e falava, não tenho dinheiro para comprar uma pizza, mas eu vou deixar de comer a pizza porque o outro não tem condições? Então eu pagava a pizza para nós dois. Eu quero viajar, eu quero passear. Ah, mas eu não tenho condições. Então tá, eu dou a gasolina, coloco o óleo, a gente faz um check-up no teu carro aí e eu banco o almoço, o hotel. Cansei de fazer isso. E não era comprando uma pessoa para estar do meu lado.
mas dando a estabilidade para ela, para que a gente pudesse caminhar junto. Ou seja, carreguei as pessoas no meu colo. Só que a Patrícia, por ser muito endurecida, além de carregar as pessoas no colo, ela joga na cara. Ó, tô fazendo isso por você e você não tá sendo o mínimo grato? Olha, você mentiu pra mim, poxa, mas eu sou sua companheira, eu tô do seu lado e você não tá vendo isso? Então as cobranças que eu fui fazendo devido ao autoritarismo que me foi dado, porque a pessoa falava assim, não, tá bom, tá bom, tá bom. E quanto mais você dá brecha para uma pessoa que já tem esse negócio do autoritarismo dentro dela, como eu tenho, e ainda é enxertado em mim aquela coisa, você tem razão, quanto mais me davam razão, mais eu tinha. E aí o relacionamento vai desequilibrando. Eu forçando para equilibrar o relacionamento, mas ao mesmo tempo desequilibrando pela forma que eu conduzia o relacionamento. E ainda jogava a culpa no outro, mas eu não percebia que o erro maior estava sendo meu. Eu forçando a barra num relacionamento que tinha essa grande diferença, tinha um abismo entre eu e essas pessoas. E eu tentava colocar tábua, criar pontes nesses abismos para que eu pudesse chegar perto delas e elas perto de mim. E não é que eu sou melhor ou pior do que qualquer pessoa. É a questão da diferença mesmo. Eu só peguei pessoas diferentes. E aí a gente vai buscar dentro do espiritismo uma resposta para isso. Por que que eu repeti o mesmo erro 4, 5 vezes? Por que eu fui para o mesmo caminho 4, 5 vezes? Por que que meus relacionamentos acabaram, afundaram dentro dos mesmos sistemas praticamente? Porque eu fui buscar pessoas extremamente diferentes de mim. Porque eu me encantava com aquela parte da brincadeira deles, com a parte divertida dessas pessoas. Porque quem tá ferrado, gente, quem tem os seus distúrbios, esses descompassos na sua vida, geralmente são pessoas extremamente bem-humoradas. E eu gosto de bom humor, me atrai. Pessoas bem-humoradas me atraem muito. Tanto é que eu falo, o mundo masculino me encanta. Eu não gosto muito de ter amizade com mulher. Eu tenho boas amigas, sim. Mas eu prefiro 1000 vezes amizade com um homem do que com mulher. Porque mulher tem aquela coisa, hoje eu cuidei do meu filho, hoje eu cuidei da casa, nossa, tá doendo aqui, tá doendo ali, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer... A mulher é mais sistemática, é meio neurótica com algumas coisas. E o homem é aquele cabeça fresca, tudo pra ele tá bom, tudo ele dá risada, né? Pode estar destruindo o mundo na frente dele, que ele tá arrumando a vida dele em razão do bom humor. É difícil pegar um homem que tenha mau humor. Grande parte, o mundo masculino, esse universo masculino, ele é muito divertido. E aí, isso me atrai. Eu gosto das piadas, eu gosto das brincadeiras. Eu sempre gostei de ficar no meio, né, do mundo masculino por essa questão. E essas pessoas desequilibradas, seja emocional, seja no financeiro, seja na sua própria moral, eram pessoas divertidas, eram pessoas que me atraíam pelo seu bom ânimo, seu bom humor, pelas piadas, pelo lado leve que leva a vida. Mas esse lado leve que leva a vida interferia na sua disciplina, na sua conduta e nas consequências dos erros que iam sendo cometidos em razão dessa leveza, dessa coca fresca, né? Então hoje eu olho para trás e eu falo assim, eu errei pra caramba, eu fui dura, eu fui, né, arrogante, eu fui orgulhosa, eu fui envaidecida, eu achava que eu era melhor, aquela coisa toda no sentido do eu controlo, né? Mas a culpa foi minha de buscar situações como essa. Então você ouvir o outro tem que fazer parte do seu mundo mesmo, porque se for algo muito diferente você não vai dar ouvidos. Não, você não vai se interessar. De tanto, o último relacionamento, por exemplo, de tanto ficar ouvindo sobre oficina mecânica, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, porque tá faltando isso, porque tem que entregar trabalho e porque é excesso de trabalho. De tanto ficar ouvindo aquelas situações que não fazia, nunca fez parte do meu mundo, eu nunca tive um carro, eu nunca fui responsável por um parafuso de um carro, eu não entendia nada de carro, como ainda não entendo grande coisa. Mas o que eu fiz? Eu fui capaz de sair da minha zona de conforto. Eu estava aposentada, eu trabalhei mais de 32 anos como professora, numa sala de aula, formando criaturas para outras profissões, mas jamais eu estive dentro de uma oficina mecânica.
E aí eu saí daqui dessa zona de conforto, eu saí daqui do meu sossego e fui descendo, e fui descendo, e fui descendo. Até chegar lá naquela parte aonde a pessoa devia para todo mundo, a pessoa devia trabalho. Eu entrei, na primeira vez que eu entrei na oficina, assim, tinha, eu acho que em torno de umas 7, 8 vans paradas dentro da oficina, um corredorzinho que mal cabia meu corpo, e aquele monte de carro parado, e ele falando assim, esse aqui tá aqui há 2 meses, esse aqui tá aqui há 6 meses, esse aqui tem quase 1 ano que tá parado. Mas por que esse serviço tá parado? Não, porque não tem peça, porque a pessoa não dá dinheiro, porque a pessoa largou aí, e se a pessoa não vier aqui acertar, vai ficar, e virou um museu dentro da oficina. Aí eu falei, não, peraí, nós vamos resolver isso, porque ele não dormia. Quando ele dormia, ele tinha pesadelo. Ele nunca tinha dinheiro, estava sempre na pindaíba. Sempre preocupado em pagar, mas não tinha dinheiro para pagar, e as dívidas, né, uma atrás da outra. A contadora nunca tinha visto um papel de maquininha, de cartão de crédito, não sabia nem como. Já tinha algum tempo que ela estava com ele, mas não sabia nem como prestar contas ao governo, né? A questão de imposto, aquela coisa toda de firma. Então, assim, tudo bagunçado, né? O irmão trabalhava sem ser registrado. A qualquer momento, mesmo que seja irmão, podia ir lá e, de repente, colocar ele na justiça. Então, assim, estava tudo totalmente atrapalhado. Aí, isso estava afetando a saúde física dele, a saúde mental dele, o equilíbrio emocional dele. Então, eu peguei o pacote. Quando eu peguei tudo aquilo errado, eu falei, não. Eu ouvia e não entendia aquela situação. Às vezes eu falava, não quero ouvir, não quero entender. Eu falei, não, mas isso não é o certo no relacionamento. O certo no relacionamento é que nós estamos juntos, né? Então eu vou ouvir, vou entender sobre tudo isso. Só que aí é onde eu errava. Eu ouvia demais, eu comecei a compreender a situação e comecei a me meter na situação. Comecei a querer resolver tudo para ele. Aqui no texto está dizendo que o homem geralmente quer resolver tudo. Ele é prático. Se a mulher falar assim, hoje no meu serviço eu briguei com a fulana que trabalha no meu setor, o homem vai falar assim, sai de perto dela e vai trabalhar sozinha. O homem é prático. Esse que eu peguei, esse pelo menos esse último, não era prático em nada. Tudo ele complicava. Era um emaranhado. E eu tentei entrar nesse meio termo. Falei, não, eu vou ouvir. Não é do meu interesse, eu tô aqui na minha zona de conforto, eu tô tranquila, tenho casa, tenho um bichinho, eu tenho, né, a minha saúde tá equilibrada, tá tudo bem aqui. Mas eu vou sair daqui de onde tá tudo bem e vou entrar onde tá tudo errado. E vou tentar acertar. E ali eu fiquei tentando acertar. No dia que eu terminei o relacionamento, a contadora dele, para vocês terem uma ideia, no telefone falou, eu não acredito que você vai sair. Faz isso não, agora que as coisas estão começando a entrar no eixo, para vocês terem uma ideia como é que foi, né? E assim, a pessoa não reconheceu nada disso, que a gente sempre está buscando o quê? A gratidão, né? O nosso egoísmo, o nosso brilho, ele sempre pede isso, né? O retorno, pelo menos, pela gratidão. Isso é a nossa moral ainda muito lá embaixo, porque Jesus não pediu gratidão de ninguém. Jesus só pediu para a gente continuar o que ele fez, para que a gente pudesse ir de acordo com os exemplos dele. Ele não pediu que alguém seja grato a ele. Jesus não pediu para a gente ficar exaltando ele. E a gente, por não ser humilde, a gente quer que pelo menos alguém vá lá e fale assim, olha, graças a você eu consegui tal coisa. Nem isso. E isso não era fundamental. Eu achava que era. Pelo menos a pessoa tinha que ser grato. Mas hoje eu entendo que nem grato a gente precisa ficar esperando, nem gratidão dos outros a gente precisa ficar esperando. A gente doa o que a gente pode doar, a gente ajuda o que pode ajudar. Mas uma coisa eu entendi também, que a gente só ajuda quem quer ajuda. E a gente só ajuda naquilo que sobra da gente. A gente não pode tirar da gente para dar para o outro. A gente não pode sair do nosso mundo, daquilo que nós conquistamos, para entrar no mundo que está todo bagunçado do outro. Então, compreender o outro, dar ouvido para o outro, não é se meter na vida do outro. Não é resolver o que o outro precisa resolver. Nós somos individuais. O Espiritismo fala isso o tempo todo. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós somos seres individuais. E cabe a cada um desenvolver por si. Nós convivemos com pessoas, aprendemos a lidar com elas para poder aprender a lidar com a gente também. Mas ninguém é de ninguém, ninguém é obrigado a seguir caminho com ninguém.
Ninguém deve fazer pelo outro. Então o Espiritismo ele coloca isso, nós somos individuais. E isso eu, por mais que lia no Evangelho, por mais que eu lia no Livro dos Espíritos, eu não internalizei esses ensinamentos. Eu sempre, desde que eu me conheço por gente, desde pequena eu sou assim. Se eu ver que uma pessoa está lá descascando uma banana e está com dificuldade de descascar, eu pego a banana, descasco e dou para a pessoa de volta. Eu estou fazendo errado. No começo, como professora, eu cansei de pegar na mão de aluno para poder ajudar ele a fazer o movimento das letras no caderno. E a gente pensa que esse é o processo correto, e não é. O processo correto é o aluno pegar a caneta, pegar o lápis e ele fazer aqueles movimentos. Ele vai fazer para cima, para baixo, vai sair da linha, vai rabiscar, vai ficar nervoso, mas ele sozinho deve fazer, até ele apoiar o lápis, a caneta na mão de verdade e fazer a sua escrita. É pessoal e é intransferível, ninguém pode fazer por ele. Hoje, com a minha comorbidade, tem pessoas que ficam meio assim, né, do tipo, poxa, ela não está conseguindo, eu faço para ela. E eu falo, não faça por mim. Se eu não estou conseguindo mesmo, se não tiver jeito, pode deixar que eu peço. Mas eu preciso insistir com o meu corpo. Eu preciso tentar o mais que eu puder. Às vezes, para abrir uma garrafa, por exemplo, eu não tenho esse músculo mais. Esse aqui já foi corroído. Eu acho que dá para ver, né? Pelas imagens. Aqui está faltando músculo e aqui também. Então, essa parte aqui, eu não tenho mais o apoio. Eu não tenho mais força. Então, na hora de abrir uma garrafa, por exemplo, eu comprei um adaptador que uma amiga minha me indicou. Ela falou, Patrícia, você está tendo problema para abrir a garrafa, né? Com a tampinha, coloca o adaptador da tampinha e aí você vai, com os outros dedos, você força e consegue. Graças à minha amiga Cris, eu consigo hoje abrir uma garrafa. Ela não veio abrir a garrafa para mim, ela me auxiliou a que eu mesma fizesse. E é isso. Nós estamos juntos na vida das pessoas, não é para fazer por elas, é para auxiliar, mas que elas tenham mérito, elas façam. Então, ouvir, compreender o problema do outro não significa que você vai resolver o problema do outro. Se o casal tem afinidade, se o casal tem um interesse, tem objetivos, metas em comum, um vai ouvir o outro com o real interesse, porque são metas e objetivos em comum. Mas quando as metas e objetivos não são em comum, e pelo contrário, ainda são muito discrepantes um do outro, fica muito difícil você ouvir. Geralmente os pais sempre falam para os filhos, quando ele vem lá, e hoje eu estava indo para a escola e vi uma borboleta perto de uma flor. O pai está lá preocupado com o banco, que está no negativo, que ele vai ser protestado pelo banco, e o filho vem falar da borboleta que ele viu no caminho para ele ir para a escola. Isso é do interesse do pai? Não, ele está preocupado com a conta bancária. Então, é tão discrepante uma ideia da outra, uma preocupação, uma visão da outra, que o pai vai falar assim, é legal que você viu, né? É muito bonita a natureza. E vira as costas para o filho. O filho vai falar assim, caramba, ele nem prestou atenção no que eu falei. Hoje eu presto atenção, gente. Eu fiz isso lá atrás. Eu fico olhando, né? Não que eu tenha que me julgar, me condenar, nada disso. Quando eu falo dos meus exemplos, eu falo assim para alertar vocês de coisas que eu fiz e não notei, não percebi. Erros que às vezes a gente faz sem a menor intenção e acaba magoando, mexendo no sentimento do outro. Quantas vezes eu, enquanto mãe, eu tinha que, como eu falei, eu fiquei viúva quando meu filho tinha 8 anos de idade. Eu tinha que trabalhar fora, eu tinha 40 crianças, 35 crianças em cada sala, eu tinha 2 salas de aula, eu trabalhava 8 a 10 horas por dia e eu tinha um filho dentro de casa pequeno com 8 anos. E esse filho precisava daquela mãe que acompanhasse nas lições da escola, aquele filho que a mãe tinha que ensinar o mais que ela pudesse de valor para que ele não caísse em droga, em companhia errada, em escolhas erradas. Eu tinha que me preocupar com a evangelização dele, eu tinha que me preocupar de construir, né, uma base sólida, porque se Deus livre e guarde eu morresse, eu faltasse, ele ficasse sozinho, porque já não tinha o pai.
e não tivesse a mãe também, como é que ia ser a vida daquela criança? Então eu tinha uma pressa muito grande de ver meu filho crescer, amadurecer e se tornar um bom homem e firme e forte no propósito do bem. Então eu fiquei naquela neura de fazer o meu filho ser um cara bom. Então tudo, qualquer coisinha que ele errava, eu caía matando em cima, porque eu falava, não, tá errado, não faz isso. Eu já falei que isso aí tá errado, não vou repetir. E nesse tom autoritário de professora de sala de aula, dentro de casa, isso se repetia. Quando você é autoritária para 40 crianças, o peso se espalha numa sala de aula. Mas quando você é autoritária dirigido a uma única pessoa e todos os dias ali, isso se torna um peso para aquela pessoa. Então, algumas vezes, meu filho, antes dele falar alguma coisa para mim, ele pensava 10 vezes. Ele falava assim, se eu falar, minha mãe vai me recriminar. Minha mãe vai me julgar. Minha mãe vai achar ruim. Então eu nem vou falar. Então tem coisas que aconteceu na escola, por exemplo, que ele não me contava. Ele começou a guardar algumas coisas. O meu marido começou a guardar coisas. Se ele me contasse alguns comportamentos que tinha dentro da polícia militar, entre policiais, ele sabia que eu ia cair matando em cima. Eu já ia vir com aquela oratória. Se ele falasse para mim assim, hoje eu vi um policial fumando na hora do serviço, por exemplo. Eu já ia falar para ele assim, fica longe desse policial. Você já sabe que é coisa errada, não faça isso, porque você vai tomar advertência. E aqui a gente precisa do teu salário. Quer dizer, eu já ia ficar emendando aquela conversa para dar aquela oratória toda em cima da pessoa. Ou eu não dava devida atenção, porque era algo que não me pertencia, ou eu aproveitava aquela situação para jogar aquela moral toda em cima. Pensa numa pessoa chata, pensa numa pessoa implicante, pensa numa pessoa desajustada, de tanto querer fazer o que é certo, acabou fazendo tudo errado. Essa pessoa está falando com vocês, sou eu. E hoje, através dos estudos, eu realmente tenho refletido sobre todas essas coisas. E como eu me arrependo de cada coisa errada que eu fiz. Mas o arrependimento por si só, ele não tem valor nenhum. E a gente sabe disso. O arrependimento, ele só tem valor a partir do momento que você está disposto a mudar. Então, em outras situações, daqui por diante, porque o que já foi, eu não consigo voltar. Mas daqui por diante, as novas situações que ocorrerem, eu estou tentando ser mais vigilante para que eu não cometa os erros do passado. E é assim a nossa reforma íntima. Jesus é tão maravilhoso que ele fala, a partir de hoje você está curado, mas vai e não peques mais. Então, dentro dessa fala de Jesus, a gente vai reconstruindo o nosso ser todos os dias, transformando esse espírito num espírito melhor, mais avançado moralmente. Isso sim, reconhecer e se transformar. Só reconhecer, se arrepender e deixar de lado e depois vai lá e faz tudo de novo, não vai adiantar muita coisa. Então, quando você for ouvir alguém, ouça com atenção. Foi você que escolheu ter aquela pessoa na sua jornada. Algumas vezes o filho, na hora da raiva, ele fala assim, eu não escolhi ter você como minha mãe, como meu pai. Na verdade, no plano espiritual, todos nós escolhemos sim a família a qual a gente vai reencarnar. Então, a família não há erro dessa justiça de Deus. Na família existe realmente planejamento. As nossas famílias são baseadas em planejamento. Agora, existem casos que o nosso livre-arbítrio foge do planejamento. Então, os nossos namoros, nossos relacionamentos secundários, eles são, muitas das vezes, fruto da má escolha, da escolha errada, do nosso uso do livre-arbítrio errado. Porque nós não observamos bem as pessoas, porque nós queremos que as pessoas sejam como nós somos. A gente acha que consegue mudar a pessoa. Ele só erra nisso aqui, peraí, isso aí eu dou um jeito. Se é só isso, tá bom. Só que isso que a gente acha, tem o outro isso, e muitas vezes a gente não dá conta. São culturas, são educação, é meio familiar, é meio social que essas pessoas foram criadas, educadas, que quando elas chegam para o outro, parece que eles vêm assim ainda no embrião, e que a gente precisa desenvolver esse embrião para que se torne um homem, uma mulher, para fazer companhia lado a lado. E nesse tempo que nós estamos investindo no outro que está lá em forma do embrião, o outro está parado no tempo.
E de repente ele está parado, atrasado e atrasando ainda mais a sua existência. Né? Então o que nós temos que tomar cuidado aí, né? Que nesses diálogos, na hora de você ouvir, antes de você ter um companheiro, uma companheira, você sabe que vai ter que ter esses momentos de diálogo, você sabe que a pessoa vai falar coisas para você às vezes que não está dentro do seu mundo, que discorda com aquilo que você acredita. Então analise bem as pessoas com quem você quer caminhar lado a lado. Antes de você bater o martelo e falar, eu quero essa mulher para minha vida, eu quero esse homem para minha vida. Tenha bastante diálogo antes do envolvimento. Durante o envolvimento vai ser só consequência. Como meu marido houve esse tipo de, um pouco de frustração em relação ao nosso relacionamento pós-casamento. Porque durante o nosso namoro de 6 anos, a gente se via uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Então assim, ele morava em Caraguá e eu em São Paulo. A gente se comunicava por carta Romeu e Julieta, né? Eu te amo, tô com saudade, aquela coisa. Enquanto a gente falava a mesma língua, e só coisas sobre nós, dos nossos sentimentos, né? A questão daquela saudade de poder se ver, quando a gente se vira, abraça, beija, chora na hora que vai embora, um vai para um lado, outro vai para o outro. Essa situação de namoro, ela ilude a gente, ela mascara, né? Uma situação que lá na frente não vai ocorrer. Você não vai ficar chorando cada vez que seu marido sair para trabalhar. Às vezes você dá graças a Deus que ele sai para trabalhar, que você vai ficar um pouco sozinho dentro de casa. É o contrário, você quer um pouco de independência, você quer um pouco da sua individualidade, do seu momento, né? Tem alguns casamentos que precisam disso mesmo, dar aquele respiro, fala, ufa, posso ouvir minha música sem a pessoa ficar reclamando, porque ela não gosta dessa música. E quando eu me casei, acabou um pouco disso, né? Era aquele negócio, eu tenho que pagar, tenho que comprar, tenho que fazer, tem que acontecer. Era uma outra realidade que durante o namoro nós não tivemos. Então eu não via ele resolver problemas nos 6 anos de namoro. Casado, eu via, às vezes eu não compreendia, dava desentendimentos, dava briga. O que nós não brigamos nos 6 meses de namoro, no primeiro, segundo ano de casamento, a gente brigou pra caramba, até ajustar. É porque a gente se amava muito, a gente conseguiu ajustar. Mas se não fosse aquele amor mesmo que existia entre nós, nem esse ajuste ia ter. Nós quase rompemos o casamento várias vezes no início, porque era uma discrepância muito grande de atitudes, de pensamentos, de gosto, de desejo, de afinidade. As coisas foram mudando, e não é que elas mudaram. Na verdade, cada qual era daquele jeito. Só que o namoro, mesmo sendo 6 anos, era um namoro Romeu e Julieta, era algo de sentimentos e não de pensamento, de atitude, né? Não se colocava em xeque ali a questão da prática do nosso dia a dia. Era só aquela coisa ilusória mesmo, né? Romântica. O romantismo é bom, mas na dosagem certa. Ele em excesso, ele se torna uma ilusão. E depois, quando você vai ver isso na prática, é uma ilusão que cai por terra e te coloca em xeque, te coloca na parede, né? Ou vai ou racha. É isso mesmo que você quer? Então, algumas conversas que a gente tinha a princípio não batia com as conversas que a gente tinha lá no início. Quando ele chegava em casa e às vezes ele queria contar alguma desgraça que acontecia dentro da polícia militar, uma morte, um sequestro, e eu falava para ele, olha, do portão para dentro eu não quero ouvir nada. Olha só como que eu errei. Eu falava para ele, do portão para dentro eu não quero ouvir nada. Teu trabalho ficou lá. Eu não quero ficar ouvindo morte, eu não quero ficar ouvindo desgraça dentro de casa. Aqui dentro sou eu, você e o nosso filho. Aqui a conversa é outra. Então eu mesma coloquei ele numa situação do tipo assim, você vive em 2 mundos. O mundo Edson pai e marido e o mundo Edson policial. Por falta de maturidade de resolver situações de diálogo. Eu não tinha condições de ficar ouvindo. Eu encontrei uma mulher pendurada na corda lá do pescoço, morta. Eu não tinha condições. Eu não tinha condições psicológicas de aguentar esses tipos de conversa. Então, era muito discrepante. O meu mundo era um mundo de criança, infantil. Eu lidava com criança o dia inteiro. Mesmo que elas tivessem problemas na família delas, não se chegava aos pés dos problemas que ele me relatava.
Então é isso, é você ouvir, compreender e dar um pitaco, um tipo de um conselho ou uma força para o outro, é fundamental. Mas se for muito discrepante do seu próprio mundo, é complicadíssimo isso daí. É muito complicado. Né? Pega um universitário para conversar com um analfabeto. O que o universitário estiver falando lá, que descobriram vida em outros planetas, que Saturno é azul, que a mãe do Chico passou por lá e foi descrevendo como era que tem vida em Saturno. Você pega um cara que é analfabeto moral, não analfabeto de ler e escrever, mas analfabeto moral, e falar de evolução de mundos para ele, ele vai falar assim, você tá doido? O Sol queimaria tudo que é tipo de vida. Então, os planetas que estão perto do Sol não tem condições de vida. Júpiter não tem jeito de ter vida, lá tem gelo, lá é frio. Então, assim, Saturno, né? Júpiter não, Saturno. Então, assim, você pega uma conversa com alguém que tem muito conhecimento, com outro que tem pouco conhecimento, não dá liga. Um vai querer ouvir o outro, vai achar que tudo é balela. Por isso que é necessário, né? Todo livro, ele vem martelando a mesma coisa. Afinidade é primordial. Eu estava conversando outro dia com um rapaz, ele falou assim, eu adoro praia, eu gosto de andar na areia, eu gosto de sentar lá, sentir a onda, não sei o que. Eu falei para ele, eu não gosto, nunca gostei. Né? Me irrita a areia, eu sou chata mesmo, pode falar. Né? Aquela questão da brisa do mar eu gosto, o ventinho, o cheiro da água do mar eu gosto, mas eu não gosto daquele calor, aquele clima úmido e com sal que gruda no corpo da gente, parece que vai assar as partes do nosso corpo, as articulações elas ficam grudando uma na outra, né? E aquela coisa de ficar andando na areia, grudando areia no pé, nunca gostei. Eu sempre gostei de chão liso. Uma das primeiras coisas que eu mandei fazer aqui nessa casa foi colocar azulejo no quintal. Era cimento e eu falei, não, tem que colocar azulejo porque eu não gosto, né, daquele cimento esfacelando e sujando tudo. Parece que você limpa e nunca tá limpo. Então eu tenho isso. É a minha cultura, eu cresci assim. E não é que eu nasci, cresci, vou morrer assim, mas é um gosto, é uma questão de gosto. Então, a areia nunca foi o meu gosto. Eu já prefiro pisar na grama, prefiro pisar no cimento, mas no azulejo, mas eu não gosto de areia. Aí eu falei, eu prefiro hoje, se for para me viajar, eu prefiro ir para o campo do que ir para a praia. Pra praia eu vou para tirar uma foto, para curtir uma brisa no final de uma tarde, aquele ventinho mais fresco, mas aguentar sol, areia, mormaço, não, eu não gosto. Aí ele falou assim, você não sabe o que é bom, né? O gosto dele é um, o meu é outro. Conhecendo ele, como eu estou conhecendo, eu já vi que não vai dar certo, porque um vai passear para a praia e eu vou ter que passear também. Eu vou pro campo, ele vai ter que ir pro campo também, e vai desagradar ambos. A não ser que haja um meio termo, né? Vamos para a praia no final da tarde, tomo um sorvete, você vai lá e pisa na areia e eu fico aqui na calçada sentada no banco tomando meu sorvete. Bem, você quer entrar lá na água, você entra na água. Meu marido, ele era caiçara. Então ele nadava no meio das tartarugas em Caraguá. Beleza, ele ia lá nadar. Eu na época tinha pernas firmes, ainda saudáveis, eu subia nas pedras, ficava lá tirando foto, ficava fazendo a leitura de um livro, ficava contemplando a natureza, fazendo minhas orações, curtindo as tartarugas, brincando com ele na água. Cada um se divertia da sua maneira. Dava para entrar no meio termo, mas tem pessoas que não dá para entrar no meio termo. Elas acabam impondo para você, isso é muito chata, eu gosto de fazer isso, você não gosta, então eu vou fazer, você fica. Quando não existe esse entrosamento, o diálogo também não vai existir. Não é interessante para o outro ouvir aquilo que você gosta, porque ele não gosta. É importante dentro do diálogo que tenha afinidade. Para haver o respeito, o entendimento, tem que ter afinidade. Então, relacionamentos são baseados, gente, em afinidade. Cair na real de que os espíritos que estão juntos, para conviverem bem, eles precisam ter, no mínimo, a afinidade. Se esses espíritos não tiverem afinidade, a tendência é sempre ter desentendimentos, desequilíbrio, e isso atrasa a nossa moral.
atrasa o nosso adiantamento, atrasa a nossa evolução, porque a gente fica ali empacando, brigando, né? É aquela coisa, um empurra o outro, um puxa o outro, mas ninguém sai do lugar. Então é necessário a afinidade para os dois caminharem juntos, os dois evoluírem juntos, aí sim, né? Eu gosto de igreja, eu também gosto, então vamos juntos assistir uma missa, olha que beleza. Agora, não, eu não gosto de igreja, mas eu gosto, então você vai na igreja e eu não vou. E hoje o padre falou tal coisa, problema dele, eu não gosto de padre, eu acho que padre é para isso e para aquilo, sabe? É isso, tem que ter um mínimo de afinidade, para que seja interessante para ambos a conversa, ambos venham buscando soluções diante das dificuldades e curtam, quando são coisas boas, os dois juntos. Tem que ter afinidade. Eu não vejo aqui nos textos outra palavra melhor, né, para que um casamento, um relacionamento, a convivência em grupo dê mais certo, se não for através da afinidade.